Hoje eu vou fazer uma viagemzinha. Quando eu terminei de preparar a palestra, hoje eu disse, vixe, vai ser quase um estudo. Aí cortei um bocado de coisa que agora não é aula da aula, né? E, inclusive, eu tenho que falar a vocês, eu vou agora, hoje, daqui a pouco, no aviso, eu vou dizer dia, hora, as coisas. Estou lançando online um curso sobre falsas doutrinas. Entendeu? E estou preparando, né, um curso de angeologia. E a gente vai baseado todinho em São Tomás de Aquino, que é o doutor angélico. É quem mais tem, né, condições de falar de anjo na igreja. Porque nós temos muita coisa, mas elas são pulverizadas, elas estão separadas, não estão ordenadinhas, né? Então, a gente vai ter que entender um processo, né? Só para vocês terem ideia, gente, as 7 principais religiões do mundo acreditam em anjos. Posso complicar mais? As maiores seitas do mundo acreditam em anjos. Então, tem às vezes ideias equivocadas de anjo na cabeça da gente que não é católica, não é? E tem falta de informação de anjo. Às vezes a gente não usa o anjo, né? Não aproveita, porque a gente também não sabe. Então, há uma dificuldade imensa e a gente não pode, eu não aconselho, né? Não aconselho. Se você me perguntar, tem algumas pessoas que eu indico você ouvir falar de anjos, né? Mas não vá abrindo na internet e assistindo as coisas de anjo, que se não tiver bem direitinho, olha, tem cada coisa misturada. Chega para mim cada conversa de anjo que é assustador. É tudo, menos católico, né? E a doutrina católica sobre anjos é só católica. Porque tem coisas que nós temos fé e os protestantes também comungam com a gente da mesma coisa. Não. Os protestantes têm uma visão diferente da atuação dos anjos dos católicos, né? E os protestantes mais tradicionais, que têm uma boa teologia de anjo, se baseiam em Tomás de Aquino, que foi quem mais aprofundou e estudou, né? É o doutor da igreja, né? E, inclusive, está na Suma Teológica, um dos principais produção dele, esse capítulo sobre anjos, e muita coisa a gente vai tirar. Mas não vai ser um curso fácil, viu? De antemão. Porque não dá para falar sem fundamentar. Eu vou ter que usar filosofia, eu vou ter que usar outras áreas da teologia para estar trazendo, aglomerando, montando. Então, eu estou estudando, né? Estou preparando esses cursos que a gente vai começar a ajudar as pessoas, o povo de Deus, a viver essas experiências de aprofundar assuntos tão pertinentes para nós no Brasil, né? Porque a gente precisa distinguir a água do vinho aí, tá bom? Então, eu queria começar. Eu vou me conter, né? Vou tentar me conter nos 3 anjos, nos 3 arcanjos, né? Que a Bíblia nomeou, que deu nome. Mas, diácono, eu ouvi falar, eu não vou nem repetir aqui para depois você não sair procurando na internet. O anjo, eu disse, só tem 3 na Bíblia, né? A sua fala com o seu anjo da guarda, né, o seu jeito de se comunicar com ele, isso é próprio seu. Mas na Bíblia, dado o nome revelado, só tem 3. Em livros apócrifos, tem os 7 principais, tem mais 21. Olha, tem um nó que não tem tamanho de se desatar. E eu não vou estar trazendo isso para vocês aqui não, viu? Vamos falar do que Deus revelou na palavra de Deus.
São Tomás é muito pesado com isso também, para cortar, né? Porque desde o tempo do judaísmo já havia nome de anjos em livros apócrifos. O que são livros apócrifos, diácono? São livros que não são canônicos, que não estão na Bíblia, como o livro de Enoque, não é? Como o proto-evangelho de São Tiago, como o livro de o evangelho de São Pedro. Ah, diácono, mas não é de São Pedro? É nada. Só está na Bíblia os livros que estiveram, né, principalmente do Novo Testamento, enquanto tinha um apóstolo vivo que podia confirmar o que estava escrito. Então, livros que foram escritos depois da morte dos apóstolos, São Jerônimo considerou que não deveria, quando apresentou ao Papa Dámaso, eles decidiram, pelo magistério da igreja, que não botariam, né? E foi essa Bíblia que Lutero recebeu, que quem cuidou para ele foi a Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Então, o que está aqui foi escrito, né, foi separado, foi visto, foi pensado. E do Antigo Testamento, só os livros que os rabinos tradicionais consideraram, porque são 52 apócrifos do Antigo Testamento e 28 apócrifos do Novo Testamento. Então, daria outra Bíblia, né? Outra Bíblia, bem grande. Aí, meu filho, tem nome de anjo com força. Tem nome de anjo de tudo que é jeito, não é? Mas não, a igreja tem suas cautelas, certo? Então, tem uma frase aqui que vai nos inspirar para você entender. Hoje a igreja, depois do Concílio Vaticano II, celebra os santos arcanjos de Deus. Quem são? Gabriel, Rafael e Miguel. Por que só depois do Vaticano II? Porque antes do Vaticano II, hoje era dia só de São Miguel. Eles tinham 3 datas separadas, certo? Então, o que é que aconteceu? O concílio diminuiu o número de santos celebrados para que a gente pudesse celebrar tempo comum. Era tanto santo no nosso lecionário que a gente não conseguia celebrar um dia de verde. Era todo dia na festa, todo dia na festa, todo dia na festa. Porque temos mais de 40 mil santos, imagine. Em cada região, escolhendo só 365, você celebraria todos os dias, inclusive a Semana Santa, um santo diferente. Aí o Vaticano reduziu isso para podermos celebrar tempo comum, as outras festas, sem santos próprios, entendeu? Então, aí é por isso que nesse período se faz a Quaresma de São Miguel, e termina hoje. Não é? Quem foi que criou isso? São Francisco. Para que no meio do ano a gente pudesse viver uma ascese, um momento espiritual, para rezar novamente. E São Miguel foi a inspiração pela sua fidelidade às obras de Deus. Quem quiser me acompanhar, abra em Hebreus, capítulo 1, verso 14. Lê aí, Joãozinho, para mim. Não são todos os anjos espíritos ao serviço de Deus, que lhes confia missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação? Está vendo? Que expressão. Então, o catecismo ele é muito carinhoso e muito claro a respeito dos anjos. Esses anjos foram criados para o louvor de Deus e para cuidar de quem? De quem Deus queria salvar. Ou seja, nós temos o privilégio de ser cuidado por seres que foram criados para cuidar de nós. E esse, infelizmente, não sei se você sabe, é a origem da rebelião. Porque na criação dos anjos, eles não tinham a revelação de Deus, eles não conheciam Deus em profundidade ainda. E por não conhecer, não tinham discernimento. Porque o anjo é diferente da gente, né?
a gente nasce burrinho. O HD limpinho, limpinho, não tem nada. Aí vão ensinando a gente a comer, a andar, a falar. Alguns conseguem aprender matemática, né, Ramon? Outros não, como eu, né? E vai aprendendo as matérias. Um anjo, depois de criado, ele sabe de tudo. Até matemática. Eu me espanto como alguém aprende matemática, né? Eu não consigo nem imaginar isso. Eu confesso em público e também na internet que eu sou analfabeto em matemática. Mal sei somar, né? Diminuir, dividir e tabuado, eu acho que eu nunca decorei na minha vida. Só naquele tempo para poder passar mesmo. Então, os anjos, eles já são criados assim. Então, na criação inicial, eles não tinham conhecimento de tudo. Quando Lúcifer ficou sabendo que nós iríamos ser criados à imagem de Deus e que Deus ia enviar o Salvador, um homem, na barriga de uma mulher, ele disse, não, eu não aceito isso não. Nós somos melhores, nós somos mais inteligentes, nós somos mais sábios, nós somos bons, e a gente vai ficar servindo estes? E começou o princípio da rebelião, que Miguel vai dizer, né, lá na frente, dizer, quem como Deus? Não. Deus sabe de todas as coisas. E só assim as coisas foram reveladas. São Tomás explica isso com uma grandeza imensa. Só assim as coisas foram totalmente reveladas. Aí, quando eles souberam da grandeza de Deus, estava decidido. Então, o anjo é diferente da gente por isso. Porque a gente vai aprendendo e vai escolhendo, na nossa liberdade, aceitar ou não. O anjo, quando foi revelado tudo a ele, tudo ele sabe. Então, o anjo não morre, o anjo não muda mais, o anjo já sabe tudo que tem que fazer. Os que tinham caído, caíram mesmo. E os que ficaram estão aí. Mas eu já ouvi tanto essa pergunta, não sei se você já se fez essa pergunta. Diácono, tem um anjo para tanta gente na terra? Tem muito mais do que tem gente na terra. Muito mais. Miríades e miríades. Eu posso provar essa história que eu contei de Miguel? Com Lúcifer? Posso. Abra comigo em Apocalipse, capítulo 12, versículos de 7 a 9. Você lê só esse trechinho. Vai lá, João. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travavam o combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra, e com ele os seus anjos. Duas informações interessantes. No céu, Miguel ganhou a batalha, e aqui mostra uma das funções desse arcanjo, que é cuidar. Porque a igreja consagra a ele a proteção da igreja, né? O Papa agora pediu para se rezar a São Miguel, porque pela sua fidelidade, ele que era, né, na hierarquia angelical, lá embaixo, só tinha o anjo da guarda, depois eles, os arcanjos. Ele, em menor hierarquia do que Lúcifer, que era do lado do topo, ele foi fiel a Deus. E a sua fidelidade revela muito o que Jesus diz, né? Os últimos serão os primeiros, né? Aquele que se faz pequeno se tornou o chefe de uma milícia celeste para defender os homens dos ataques de quem? Satanás. Porque ele é o quê? Está dito aqui o quê? Que ele é o quê? Sedutor do mundo. Por quê? Porque ele nos odeia.
Porque ele disse que não vai nos servir. É por isso que ele quer ser adorado. Então, tudo que o diabo faz, e o quê? E seus anjos, aqueles que na rebelião aderiram a Lúcifer, desceram juntos. Então, ele vai sempre colocar em você desejo, vontade, oferta, para que você faça o quê? Traia Deus. Por quê? Porque Deus resolveu que a gente seria a imagem dele. E Lúcifer era considerado o quê? A equidade de Deus. O anjo da perfeição. Anjo da luz. Como é que eu, de alta hierarquia, inteligente, anjo da luz, vou estar cuidando desse povo aqui? Vou estar servo deles. Então, aí ele hoje quer ser adorado. E pode ver que todos os caminhos satânicos levam a uma idolatria exagerada, a uma adoração, a consagração, a submissão. Para você conseguir coisas através do demônio, você tem que se humilhar a ele, tem que se ajoelhar a ele, tem que ofertar coisas a ele. Ele fez isso, tentou fazer isso com Jesus. Ele só aqui, ó, tá o mundo todinho que me deram, porque tá aqui, ele está no mundo. Está aqui, me deram. Na tentação ele disse. Então, o que é que me deram? Me deram por quê? Então eu lhe dou, se você fizer o quê? Você que foi, na plenitude dos tempos, aquele que veio salvar o mundo, me adorar. Porque esse era o desejo dele, ser adorado. E não servir a criaturas de Deus. Vocês estão vendo como é sério o caminho? E é aqui que fica claro para nós católicos o quê? Quem é que vive aqui nesse mundo macaqueando a graça de Deus? Os anjos decaídos. Quem é que vive aí possuindo pessoas, incorporando pessoas, escravizando pessoas? Os anjos decaídos. Está vendo, gente? Eles é que estão aqui no mundo rodeando, tentando perder as almas de Deus. Então essa é a função desse arcanjo incrível. Nos proteger para que a vontade de Deus aconteça. Diácono, os anjos podem proteger? Sim, eles foram feitos para isso. E eu posso provar isso mostrando uma historinha do livro de Tobias. Já vamos pular para o Antigo Testamento. Está vendo que eu tinha que ter cuidado, senão eu ia fazer aula hoje? É porque são tantos assuntos interessantes que dá vontade de sair mostrando tudo a vocês. Capítulo 8 do livro de Tobias, versículo 1, 2 e 3. Vai. Depois do jantar, introduziram o jovem no aposento de Sara. E Tobias, fiel às indicações do anjo, tirou do seu alforje uma parte do fígado e o pôs sobre as brasas acesas. Neste momento, o anjo Rafael tomou o demônio e prendeu-o no deserto do Alto Egito. Está vendo o que é que um anjo pode fazer? Eu não vou ler a Bíblia, dá vontade de eu ler pelo menos os 4 capítulos aqui de Tobias para vocês entenderem um monte de coisa. Olha, é muito lindo o livro de Tobias. Olha, vocês estão vendo eu falar lindo, bonito, legal. Eu sou apaixonado pelos anjos, gente. Apaixonado pelos anjos. Tobias precisava de um apoio e pediu uma oferta de apoio a Deus. E o que é que aconteceu? Deus enviou Rafael. Rafael tomou corpo de gente, ficou parecido um jovem, ele deu até um nome a ele, né? Ele caminhou, né, com esse jovem. Está aqui a viagem. E eles pegaram um peixe. E esse jovem, que era o anjo materializado, instruiu ele que tirasse o fígado, o fel e as guerras desse anjo.
que ia ser muito útil numa hora certa. Aí no capítulo 8, quando ele começou a preparar-se para as núpcias com Sara, Sara era aquela viúva negra. Quem casava com ele morria. Aí, o pobrezinho já era o último das tentativas, sendo que o anjo protegeu ele, né? E tirou o demônio que matava os maridos de Sara. Então, são histórias belíssimas. E esse anjo acompanhou ele, andou com ele na viagem, fez tudo. Eu vou afirmar a vocês uma coisa aqui. Eu tenho quase que certeza que todos vocês já tiveram contato com o anjo e nem sabem. Porque eles não se mostram. Eles, às vezes, se materializam, atuam, cuidam, fazem uma coisa, mudam uma história, traz uma bênção, traz uma graça. E a gente nem sabe que eles vieram. Não é? Porque eles vêm para fazer a vontade de Deus. Eu conto, os meninos antigos que já sabem, uma história, uma experiência linda que eu vivi com uma irmã, um casal amigo que teve um problema com um filho, né? E aqui é Azarias. O nome do anjo que... Não, Rafael, não é? O anjo Rafael foi apresentado, materializado como o jovem Azarias. Né? Sim, mas voltando à história. E a gente rezou, né? Porque o tratamento dessa criança tinha que ser nos Estados Unidos. Eles não sabiam falar inglês, não tinham dinheiro, a gente juntou, eles foram. No dia da oração da gente, da consagração para eles irem, teve uma palavra profética, porque eles estavam com muito medo, eles tinham que andar, eles iam pegar 2 cidades e iam pegar um trem para poder chegar nesse hospital, sem falar nada inglês, nada. Aí ela chorava e pedia, Deus me guie. Aí, numa profecia que veio, eu senti um impulso muito grande e Deus falou no meu coração, disse, eu lhe garanto, filha minha, que enviarei um anjo a lhe guiar até esse hospital. Não, levarei anjos para lhe enviar até esse lugar. E ela é uma mulher muito de fé. E ela tomou posse. Tomou posse, sustentou. E o testemunho... Eu quero ver se um dia... Ela não mora aqui, mas de vez em quando ela vem uma pessoa que ela vinha, eu queria que ela trouxesse o menino e ela mesma contasse essa história, porque é emocionante. Pois ela chegou na primeira cidade, em Miami, que até eu fiquei tranquilo, que em Miami falar português e espanhol não é difícil, né? É uma coisa muito simples, né? Mas quando ela foi saindo, né, da esteira da cidade, uma pessoa fez, você é brasileira? Você tá... Ela disse, sou, e eu estou precisando ir para esse outro portão. Ah, eu lhe oriento. Levou até o portão e se despediu dela e foi embora. Ela embarcou no segundo avião, chegou, depois que passou, né, por tudo para entrar, quando estava no salão, olhou para o marido e disse, e agora? O que a gente faz? Uma pessoa olhou e disse, brasileiros, bom dia. Um segundo jovem. Brasileiro, bom dia. Ela, bom dia, você aqui também tem brasileiro, que coisa boa. Aí a gente está precisando pegar um trem. Ah, eu passo, indico vocês até onde ir esse trem. E eles foram, entrando no trem e disse, agora, como é que a gente faz? Porque a gente não sabe ver direito as estações daqueles metrôs complicados. Ele disse que sentou e que foi mais impressionante. Toda vez que eu olho para os olhos de Joãozinho, eu lembro mais ou menos. Toda vez que ela descreve, eu só imaginava os olhos de Joãozinho. Diz que é os olhos bem azul e vivos, assim. Joãozinho não fica assim olhando para a gente, né? Com esses olhos azul. Pois é. Disse que sentou um homem com os olhos bem azuis e olhava para o menino e sorria. E o menino, na doença que tinha, não sorria. Aí ele tocou no queixo do menino e o menino começou a sorrir. E ele olhou para eles e disse, vocês vão para onde? Em português, gente. Aí ela disse, nós vamos nessa estação. Ela disse, eu vou descer nela. Eu lhe oriento. Aí saíram. Quando chegou assim, bem perto do hospital, ele disse, aqui é o hospital. Aí ela olhou e disse, meu senhor,
O Senhor foi um anjo para nós. Muito obrigado. Aí disse que ele respondeu para ela assim: você crer nisso? Quando ele disse isso, ela virou para o marido e disse: olha, a profecia. Que se virou, cadê ele? Canto mais limpo, não estava em canto nenhum. Eu creio. Eu passaria a noite contando experiências com os anjos aqui a vocês. Elas são assim, ricas. Aprisionam demônios, livra dos do mal, impede, faz a vontade de Deus acontecer, como Gabriel, que fez na vida do profeta Daniel. Vamos agora para o livro de Daniel, capítulo 9. Versículos do 20 a 23. Estou falando dos 3 arcanjos como prometi. Estou me segurando a língua dos outros anjos aí. Pode ir? Pode. Eu falava ainda, pedindo, confessando o meu pecado e o de meu povo de Israel, depositando aos pés do Senhor, meu Deus, minha súplica pelo seu monte santo. Não havia terminado essa prece, quando se aproximou de mim, num relance, era a hora da oblação da noite, Gabriel, o ser que eu havia visto antes em visão. Deu-me, para o meu conhecimento, as seguintes explicações. Daniel, vim aqui agora para te informar. Apenas havia iniciado a tua oração e uma palavra foi pronunciada. Eu venho desvendá-la a ti, porque és um homem de predileção. Presta, pois, atenção a esse oráculo e compreende bem a sua revelação. Miguel, livra do mal, protege. Rafael é a presença de Deus que cura, que liberta, que aprisiona de junto da gente o mal. E Gabriel é quem revela a vontade de Deus a nosso respeito. É quem traz o mistério até nós. Olha que coisa incrível, gente. Fez isso aqui com Daniel. Fez com quem mais? Com Nossa Senhora. Gabriel, aqui com Daniel, é muitas vezes que ele atuou junto, né? Inclusive, um dia até se atrasou, o pobrezinho quase morre de fome. Vocês já leram, né? Eu sei que vocês leem muito a Bíblia, já leram, né? No capítulo 10 e 11 tem uma narração do profeta Daniel que faz uma jura a Deus que só come quando Deus responder a ele. Sendo que Gabriel, quando ia descendo para atender, houve uma briga no céu e ele não pôde vir, não pôde sair, e Miguel teve que ajudar ele, e o pobrezinho do Daniel já se acabando de fome no jejum, né, esperando. E é tão engraçado você imaginar um negócio desse, e está dito aqui na palavra. Então, tem atuações de anjos que você fica espantado, irmãos. Né? Espantado. E está tudo aqui narrado na Bíblia. Eu não posso, senão a gente vira à noite contando histórias da Bíblia aqui, um atrás do outro. Olha, só para você ter ideia, no Antigo Testamento tem 100 relatos sobre anjos. 100. Aí e olha que são muitos livros, né? No Novo Testamento, que só são 27, sabe quantos tem? 150. 150. Tem coisas extraordinárias demais. Na vida de Jesus, vocês lembram quantas vezes os anjos interferiram nas coisas? Quando Jesus nasceu, o céu se abriu e as 9 miríades do céu desceram em louvação. Principalmente foi... Segundo alguns relatos, até os querubins vieram, né? E os serafins, que as duas, que só vivem no trono de Deus, porque Deus agora era o verbo que se fez carne. E os pastores ficaram espantados. Por quê? Porque a multidão de anjos que subia e descia, cantando louvores, porque o verbo de Deus se fez carne e agora habitava na terra. Era Deus mesmo. E os anjos cuidavam, e os anjos ficaram alertas, cuidando de tudo. Pegaram José e disseram: José, acorda, tira que vão matar o menino. Né? Alertou, cuidou, livrou da morte, né? Junto com Nossa Senhora. Depois, os anjos, no deserto, quando o demônio Lúcifer veio tentar se vingar,
da bondade de Deus. Quando termina a batalha, ele fraco, depois de 40 dias de jejum, quem é que veio trazer comida, força? Os anjos. Né? Depois, quem é que lembra mais o que é que os anjos fizeram com Jesus? Depois do deserto? Os anjos aparecem aonde? No Getsêmani, quando ele estava suando sangue, sofrendo na carne a dor do que ia viver da paixão. Os anjos vieram trazer bálsamo, força, para ele conseguir resistir. Depois que ele ressuscitou, quem foi que ficou tomando conta do túmulo? Os anjos, para dizer o quê? Anunciar que o milagre tinha acontecido, a graça da redenção tinha acontecido. Jesus estava ressurreto e vivo até hoje no meio de nós. Dê uma salva de palmas, porque ele vive, está aqui, ó. Bendito seja o nome do Senhor! E quando ele subiu ao céu, e o pessoal ficou olhando para cima, 2 anjos disseram: o que é que vocês estão olhando aqui? Vamos embora, ser igreja. Vamos embora, porque um dia ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Os anjos não se afastam da igreja de Deus até hoje. Quem aqui tiver algum dom espiritual, se não tiver, peça. Se um dia você tiver um momento espiritual numa Santa Missa, você vai ver a coisa mais linda do mundo, como os anjos ficam na Santa Eucaristia, adorando a Deus. E ele pode ter vários tipos de experiência com você. Ele vai aparecer conforme você consegue entender que é um anjo, para que você não se confunda. Embora muitos se assustem, porque não é fácil, não é? Mas depois você percebe que é ele. Os mesmos anjos que ficaram na porta com a espada de fogo, esperando Adão e Eva descer do paraíso, são os mesmos anjos que estão na porta do céu, esperando para a gente voltar para lá. e nós vamos precisar deles, né, para isso. É por isso que é encantador a gente ver, estudar sobre os anjos. Não dá vontade de ir mais além? Né? A gente podia ir muito mais longe aqui. Mas vamos fazer isso no dia de formação, né, gente? Que aí eu vou ficar abrindo Bíblia, mostrando a vocês. São 100 passagens só do Antigo Testamento, mas 150 do Novo, né? Anjo que abre cadeia, que explode porta, né? Tem muita coisa, gente. Vocês não têm noção. Depois eu posso falar as funções dos anjos, só mostrando na Sagrada Escritura. Quem são os adoradores, quem são os anjos de fogo, quem são os anjos das águas, os anjos das portas e guardiões, os anjos das primícias do céu, os 7 anjos principais, os anjos do candelabro. Tem muita coisa, mas mais na frente a gente vai falando sobre isso. Eu dediquei esse tempinho para que você entendesse a profundidade, por que a igreja celebra esses 3 principais arcanjos. Porque nós precisamos de proteção, nós precisamos de cura e nós precisamos entender esse mistério da nossa redenção. Por isso, vamos invocar a presença desses anjos hoje, para que a gente saia daqui mais iluminados pela graça de Deus, santificados com os nossos santos anjos. E eu queria terminar essa minha fala cantando com vocês um canto de uma experiência espiritual minha. Quando eu estava em auxílio, né, eu fui diácono até 2017, por 15 anos, aqui da Paróquia Auxílio dos Cristãos, e toda quinta tarde eu expunha Jesus e fazíamos uma adoração contemplativa em silêncio. E eu coloquei Jesus lá, me ajoelhei mais atrás. De repente, Deus me deu uma visão. Eu vi o meu anjo da guarda de joelho ao meu lado, adorando comigo.
Ah, como é que você sabia que era seu anjo da guarda? Eu já tinha tido experiências com ele, eu sabia quem ele era. Mas para mim aquilo foi de uma graça. Você vê o ser celeste fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo, junto comigo. Deus me concedeu naquele momento que o meu anjo estivesse adorando comigo. Eu estou dizendo isso para que você, hoje na adoração, chame seu anjo da guarda para adorar com você. É muito bom. Porque ele tem toda a instrução de Deus para você ir ao céu. Você só não vai ao céu se você não quiser. Porque se você quiser, você não sabe a força que ele faz para que você não se perca. Tem uma escultura, acho que foi Bruno que mandou para mim, uma imagem muito bonita de uma pessoa querendo ir ao pecado e o anjo tentando segurar para ele não ir para um pecado mortal. Eles sofrem muito. Não que eles sofrem, entenda. Mas deve ser penoso para eles quando a gente não obedece ao Senhor. Porque eles amam o Senhor perfeitamente. Porque eles conhecem tudo. A gente ainda não. E Deus deu a missão a ele de fazer que a gente chegasse no céu. Então, aprenda a chamar seu anjo da guarda para adorar com você. Para com você acontecer o mistério de estar próximo do Senhor. Que o tempo agora é esse. Que os verdadeiros adoradores vão de adorar o Pai em espírito e em verdade. E é esses adoradores que o Pai procura. Aí, eu me senti tão cheio do Espírito naquele momento que eu fiz essa canção. Eu tenho olhado algumas músicas antigas que a gente tem organizado a pasta e eu tive a gravação. Quem estava tocando era Bruno Boy. Você estava lá. Eu dei o acorde e eu fiz a música todinha na mesma hora. Que é, uma parte é o Santo Anjo do Senhor e a segunda parte é o redil. Redil é onde as ovelhas ficam guardadas. Eu me senti uma ovelha guardada por Deus. E guardada pelo meu anjo. Se sinta essa ovelha agora. Feche seus olhos. Tente viver essa cena. Pense nessa cena com carinho. E se ligue, amorosamente ao seu anjo da guarda. Fale com ele agora. Chame ele para adorar com você. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, meu Deus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, meu Deus, guarda-me, guarda-me e me leva ao redil do pastor. Guarda-me. Guarda-me e me leva ao redil do pastor. Viva os santos anjos de Deus! Amém.